Empresas investem em gestão? Pesquisa realizada pela Fundação Nacional da Qualidade, junto a executivos de 212 empresas brasileiras, revela que quase a totalidade deles, 99,53%, acredita que investir na melhoria da gestão contribui para a competitividade da corporação. Mas apenas 79% consideram que a sua empresa se preocupa com este assunto. A disparidade nos números pode ser explicada pelo fato de a maioria das práticas para o aprimoramento da gestão não ter uma metodologia de medição. Treinamentos, planejamento estratégico, o tempo gasto pelas equipes para desenvolver essas questões, nada disso é monetário. Tudo tem a ver com a comunicação do líder com a equipe. Em uma empresa bem estruturada, a melhoria da gestão faz parte de atividades cotidianas. Entre os executivos questionados, 78% afirmaram que a empresa onde trabalham avalia a gestão periodicamente. E 82% disseram que é feito investimento em recursos não financeiros para a melhoria da gestão, com políticas para treinar e capacitar colaboradores, ações socioambientais e programas de consulta ao cliente. Em relação aos investimentos financeiros, mais da metade, 58%, não sabe dizer o quanto é investido para aprimorar a gestão. 21% afirmaram que é investido até 2% do faturamento total. E 13% disseram que se investe entre 2% a 5%. 4% deles afirmam gastar de 5% a 10% e outros também, 4%, investem acima de 10% em gestão. Investir até 5% do faturamento seria, segundo os especialistas, o número ideal, a menos que a empresa já tenha um modelo de gestão eficiente. Nesse caso, o gasto seria relativo somente à manutenção das práticas e capacitação das novas pessoas. De acordo ainda com a pesquisa, a maior preocupação dos executivos quanto à gestão é referente ao resultado. 67% deles focam nesse ponto. Em seguida aparecem as pessoas e os processos, 51% de cada. Estratégias e planos é a preocupação de 49% deles. Clientes, 46%. Liderança é a preocupação de 41%. Informação e conhecimento, 34%. E, por último, a sociedade, 26%. O que os gestores de sucesso fazem de diferente? Que o líder de uma equipe tem influência direta nos resultados de uma empresa, isso é um fato. Ele que direciona, que delega e supervisiona as atividades dos demais. Mas o que será que os presidentes das empresas de sucesso fazem de diferente? Especialistas apontaram algumas características e atitudes comuns a esses gestores de sucesso. Veja quais são elas. Primeira característica: nunca estar satisfeito com os resultados. Não é que o presidente não irá reconhecer as conquistas da empresa e do time, nada disso. Trata-se de sempre acreditar que dá para fazer mais, ter novas ideias e novos projetos. A segunda característica dos líderes de sucesso é a seguinte: investir em preparação e qualificação constantemente. Conhecimento nunca é demais. E para um bom líder, buscar ser melhor, mais qualificado é essencial. Não se trata só de graduação e de cursos formais, mas ler livros, jornais, assistir a programas jornalísticos. Isso também ajuda muito no dia a dia das decisões. Terceira característica dos líderes de sucesso é cuidar e proteger dos seus funcionários. O presidente da empresa eficiente no Brasil é aquele que conhece e protege seus funcionários. O brasileiro troca lealdade por proteção. Quando ele sente que o líder se preocupa, ele se dedica até mesmo além do que o seu salário pagaria.
É aquele caso da pessoa ir trabalhar no domingo porque quando a mãe estava doente, ele pôde sair mais cedo do trabalho para ficar com ela. Isso acontece nas grandes empresas de maneira bastante informal. Estas são então as 3 principais características, ou aquilo que faz a diferença entre as boas empresas e as empresas de excelência. São essas características que a pesquisa revela dos seus líderes. Nesse terceiro bloco, como já é de costume, nós vamos responder a perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. A pergunta é a seguinte: para minha aposentadoria, eu invisto em ações ou fundo de ações? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dar os parabéns. Você demonstra ter mais conhecimento sobre investimentos do que a maioria dos brasileiros. Eu imagino que pela sua idade você ainda vai trabalhar por muitos anos e, portanto, o objetivo da sua carteira de investimentos financeiros é de ganho de capital, ou seja, acúmulo de patrimônio. Diante disso, eu acredito que investir em empresas boas pagadoras de dividendos não seja uma estratégia adequada ao seu momento de vida atual, já que empresas que pagam bons dividendos geralmente são empresas maduras, que não têm muito como crescer e se valorizar, e por isso não precisam mais reter os lucros para reinvestimento. Esse tipo de estratégia é ideal para quem busca ter renda na época de usufruir do patrimônio acumulado. Operar ações por conta própria exige muita dedicação para acompanhar as empresas que compõem a sua carteira. E o setor onde estão inseridas, principalmente, é bastante importante, sem falar, inclusive, no cenário macroeconômico e outras tantas variáveis que vão interferir nas cotações. Investir em fundos de ações tem vantagens e desvantagens tributárias. A desvantagem é que, ao receber os dividendos, que para pessoas físicas é isento de imposto a pagar, eles geralmente se incorporam às cotas dos fundos, valorizando-as e gerando imposto de renda a pagar sobre eles também. Por outro lado, existe a vantagem do diferimento tributário, já que os fundos operam livremente e o pagamento do imposto de renda se dá apenas no resgate das cotas, ao contrário da carteira própria, em que se paga o tributo após a venda de cada ação, sem falar, evidentemente, ainda no trabalho de se fazer o chamado carnê-leão para calcular os impostos devidos. O nosso programa termina hoje aqui. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente para tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.